Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa série sobre adubação foliar. Hoje, aula número 6, e a gente vai falar sobre análise foliar. Se você está gostando aqui da nossa série, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar aqui a nossa aula, toda aquela coisa. E é claro, se você tiver sugestão para as próximas séries, que a gente traga temas específicos, seja de uma cultura agrícola específica, seja também de um tema relacionado à adubação e fertilidade, coloque aqui abaixo. Jonathan, eu gostaria que você tratasse sobre morfologia de rocha, sei lá, sobre alguma cultura agrícola específica. Coloca aqui abaixo. Quanto mais pessoas comentarem aquele tema específico, aí a gente vê que tem a necessidade e a gente faz uma série sobre o tema que você escolheu. Combinado? Então comenta aqui abaixo. Vamos começar falando então sobre análise foliar. Acompanhe até o final porque tem bastante conteúdo mesmo hoje. Vamos lá. O que é análise foliar? Tem uma definição bem legal que eu trouxe para vocês. É a determinação da concentração de um elemento em uma amostra particular de uma planta, em um estágio de desenvolvimento morfológico definido. Então é o seguinte, você vai fazer a coleta de folhas, material vegetal, vai enviar para o laboratório. O laboratório vai te retornar um laudo e vai te dizer, olha, nessa amostra que você me enviou das folhas, tinha essa concentração, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, micronutrientes. E aí você vai conseguir comparar com tabelas de referência para a tua cultura agrícola. Então tem uma tabela referência, a gente já vai mostrar para vocês, para soja, milho, feijão, trigo, tomate, pimentão, pepino, e aí você consegue tomar algumas decisões. Então essa análise foliar vai avaliar os nutrientes que você tenha na planta, não substitui a análise de solo, então é através da análise de solo que nós vamos definir correção, utilização de calcário, gesso agrícola, utilização de fertilizantes, mas a análise foliar pode servir sim para a gente fazer um ajuste fino de fertilidade e também para identificar eventuais deficiências e também depois fazer uma correção. A época mais adequada para a coleta de análise foliar é no florescimento, isso de maneira mais geral para todas as culturas agrícolas. Cada cultura vai ter um tipo diferente de você fazer a coleta. Tá? Vai ter um tipo, vai mudar um pouco, mas basicamente vai ser próximo do período de florescimento de várias culturas agrícolas. Porque você tem a máxima expansão foliar e também quando você não tem tanto remobilização assim de nutrientes. No período inicial, a planta está absorvendo ainda do solo, tem alguns elementos que ela não está absorvendo numa quantidade elevada, né? Mas quando chega próximo do florescimento, ela já chegou ao ápice, ao pico de absorção da maior parte dos nutrientes, está com pouca remobilização para áreas de crescimento, porque praticamente chegou à máxima estatura, e aí sim você consegue fazer uma avaliação. Vamos colocar aqui o caso do milho. Se você pegar folhas em V2, V3, V4 para fazer uma análise foliar, os resultados podem não representar em nada a característica de fertilidade que você tenha no teu solo, porque ou a planta não está absorvendo ainda uma quantidade máxima daquele elemento, né? Ou ela está remobilizando os elementos para regiões de crescimento e tudo mais. Então você não vai conseguir uma análise adequada ou tirar alguma informação relevante para tomar decisão em épocas que não são adequadas. Por isso, sempre posicione geralmente próximo do período do florescimento, beleza? É claro, para a questão de pesquisa acadêmica, é feito análise em várias épocas da planta, para também saber a marcha de absorção de determinados nutrientes em determinadas culturas, mas esse é um caso específico, que a gente está tratando de produção a nível de propriedade rural. Para que serve a análise foliar? Primeiro, vamos lá, se tu estiver anotando aí, anote, diagnóstico, para você saber se está com deficiência ou está com excesso. Sei lá, eu acho que essa área aqui está com excesso de cobre. Foi feito vários anos a aplicação de fungicidas cúpricos e eu notei aqui que a folha parece que está com sintoma de excesso de cobre. Então eu vou mandar para o laboratório para fazer essa identificação e você vai saber. Caso de videira, produtor rural um tempo atrás nos mandou uma análise que ele estava com sintomas visuais de excesso de cobre. Fez essa análise foliar e verificou que ele tinha de fato excesso de cobre, um excesso do elemento desse micronutriente. Pode ter deficiência, eu estou achando que é deficiência de zinco na minha cultura do milho. Eu tenho manchas brancas, uma clorose internerval nas folhas mais novas, eu acho que é zinco. Depois, mais para frente, você pode fazer análise foliar para saber se de fato
é deficiência ou não desse elemento, e aí você pode se planejar melhor para a próxima safra, pode fazer uma complementação também com zinco, beleza? E aí você consegue saber de fato o que é, porque às vezes visualmente você não consegue a nível de campo identificar de fato aquela deficiência, porque ou pode ter doença junto, ou pode ter também algumas pragas que dificultaram a identificação. Às vezes é muito difícil de você bater o olho e dizer é zinco, é magnésio, é enxofre. Fica um pouco difuso a nível de campo. A análise foliar pode nos ajudar também com relação a isso. Um complemento da análise de solo, aquelas áreas de alto investimento, de alta produtividade, eu posso também estar utilizando essa análise foliar como uma complementação da análise de solo para a tomada de decisão. Para correção, principalmente aqui culturas perenes ou semi-perenes. Sei lá, você tem oliveira, você tem área de café, você tem área de manga, você tem área de citros, é muito legal. Ou, por exemplo, pêssego, ameixa, muito legal fazer análise foliar também para você eventualmente repor algum elemento que está baixo, que você identificou que está fora dos parâmetros de referência ali. E a confirmação do efeito de aplicação. O produtor nosso lá dos Estados Unidos, né, da Flórida, que ele produz maracujá, ele fazia isso para a gente. Ele fazia a aplicação, depois fazia a coleta dessas folhas, mandava para o laboratório para de fato verificar se houve o efeito benéfico, né? Se de fato elevou o nível daquele elemento que ele estava aplicando, né? Um manganês, um zinco, algum outro elemento. Também é para confirmação do efeito da tua aplicação ali do fertilizante foliar. Como é que você vai fazer a interpretação dos teores de nutrientes? Dentro da nossa formação online, que é a Escola de Adubação, nós temos aulas completas de interpretação e também de recomendação com base na análise foliar. Mas basicamente, o que você vai fazer? Você vai pegar o laudo dessa tua análise e vai comparar com os teores de referência para aquela tua cultura agrícola. Entendeu? Dá uma olhada aqui. Dependendo do material, você pode pegar, às vezes, o Manual de Adubação e Calagem lá de São Paulo, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Pode mudar um pouco de acordo com a cultura agrícola. Aqui eu estou utilizando do Paraná. Então ele me diz o seguinte, os nutrientes, né, aí os macronutrientes, os macro principais e macro secundários, qual que é o teor referência de nitrogênio em gramas por quilo? 27 a 35 de N, 1,9 a 4 de fósforo, 17 a 35 de potássio, 2,3 a 8 de cálcio, 1,5 a 5 de magnésio e 1,5 a 3 de enxofre. Se estiver fora desses teores de referência aqui, você pode prestar atenção, porque você pode estar tendo uma deficiência ou um excesso. Mesma coisa com micronutrientes. Tem aqui em miligramas por quilo. Teor referência para a cultura do milho, é importante que seja dito isso. E aí tem de ferro, de cobre, de zinco, de boro, de manganês e também de molibdênio. Busque os teores de referência para cada cultura agrícola. Sei lá, você está trabalhando com tomate, então é do teor referência para tomate, para pimentão, né? Para aquela cultura especificamente. A análise pode ser feita a cada talhão individualmente, então você pode separar, sei lá, ter os 5 talhões. Uma análise foliar bem amostrada, na época certa, em cada talhão. Você pode definir alguma operação ou utilização de algum produto ao longo do desenvolvimento da lavoura. É claro que muitas vezes é melhor a gente trabalhar de uma maneira mais preventiva. Sei lá, você pegou um produtor que vai plantar milho e ele jogou muito calcário, 8, 10 toneladas. Eu sei que ele está trabalhando com um híbrido de alta exigência nutricional. Eu não vou esperar dar uma deficiência de zinco se 1 litro de zinco quelatizado está custando R$50, né, o litro, né, 50, 60 reais. Então eu vou aplicar já de uma maneira preventiva. Mas é claro, se você faz a análise foliar, principalmente de algumas culturas como tomate, pimentão e outras, você pode também estar definindo ali, aplicar um produto, tá? Então aí também é uma maneira de você tomar uma decisão. Como que deve ser feita a coleta? Preferencialmente eu coletar folhas recém-maduras na fase de início de floração. Aqui a gente colocou uma foto da cultura do milho. Então qual que é a folha coletada para mandar para análise foliar? Então o milho seria a folha completamente expandida logo abaixo da primeira espiga. E você não vai pegar nem as pontas da folha, nem aqui a área
mais da extremidade e nem mais na base do colmo. Você vai pegar o terço médio dessa folha. Então você vai pegar de plantas que representam esse teu talhão, geralmente 20 a 30 folhas, vai colocar num saco ali. Você pode lavar com água, mas não é o mais indicado, principalmente se você for pegar uma água ali que tenha muito cálcio, né? Uma água que tenha cloro também, que pode interferir no resultado. Então o ideal é você pegar essa tua folha, colocar num saco respirável, preferencialmente em um saco ali de papel, né? Aquele papel geralmente que coloca pão e tudo mais. Alguns laboratórios eles até te fornecem esse saco para você colocar as folhas, faz a identificação e depois manda para o laboratório. Talhão 1, esse aqui é do talhão 2, esse aqui é do talhão 3 e manda para o laboratório. Como eu falei, cada cultura agrícola vai ter uma folha específica que você pode fazer a coleta. Não precisa se estressar muito com isso. Na internet você encontra aí algumas tabelas. O café, qual que é a folha? É do terço médio, tal folha. Cultura da soja, cultura do feijão, do trigo, tudo mais. Dentro da escola de adubação, lá a gente tem um material completo lá com a lista de todas as culturas agrícolas, qual que é a folha que você coleta. Mas também se você pesquisar aí na internet você vai encontrar, beleza? Então, geralmente, se coleta, você pode colocar num saquinho ali de papel, manda para o laboratório, né, a folha correta, na época correta, e aí você tem o resultado muito mais ajustado, muito mais confiável também para a sua tomada de decisão. Algumas considerações que a gente faz aqui. A análise foliar é um complemento da análise de solo. Eu posso produzir bem sem análise foliar? Pode, com certeza pode. Tem várias áreas que a gente atende na consultoria há vários anos que não é feita análise foliar, principalmente para culturas anuais, não é feita análise foliar e produz muito bem. Agora, se você tem uma cultura de alto valor agregado, cultura perene, vale a pena fazer análise foliar, principalmente para aquilo que eu falei, o ajuste fino de fertilidade. Ela pode sofrer muita interferência da coleta, além da época. Se você coletar com uma planta muito jovem, a planta início da brotação, a planta no final do ciclo, você pegar uma folha, por exemplo, que é muito velha ou que é muito nova, isso vai interferir também no resultado. E você pode ter um resultado do laudo ali que o laboratório te deu que você não vai utilizar para nada, ou que você pode tomar uma decisão, só que aquela tua decisão ser completamente errada. Então prestar atenção nisso, que pode sofrer várias interferências da forma que você coletar, tanto pela chuva, plantas que tiveram muito sombreamento das outras, folhas que tiveram sombreamento de outras partes da planta também. Então isso a gente deve tomar algum cuidado. Sente com o produtor rural, né? Se você for engenheiro agrônomo, estiver definindo alguma coisa ali com base numa análise foliar, sente com o produtor para definir. Opa, eu tenho esse talhão, eu tenho essa área aqui que ela está com desenvolvimento mais atrasado, eu estou com algumas folhas com sintoma de clorose, está um pouco esquisito, será que é de fato uma deficiência nutricional? O que a gente pode fazer? Sei lá, no próximo ano vamos separar em um novo talhão para fazer uma nova análise de solo, vamos complementar com a análise foliar bem feita, ou se você for produtor rural, sentar junto com o teu engenheiro agrônomo para definir as operações. Será que vale a pena a gente colocar um produto foliar à base de magnésio ou à base de enxofre para corrigir esse problema? Será que a gente vai complementar aqui com um pouco mais de nitrogênio em cobertura? O que a gente vai fazer? Será que dá para fazer ainda? Será que compensa? Como eu falei, cada cultura agrícola tem uma estratégia de adubação um pouco diferente. Se eu estou trabalhando numa cultura anual, é um tiro muito mais curto. Então, a cultura do milho, cultura da soja também, muitas vezes eu não vou fazer várias operações de fertilidade. É uma, duas, no máximo três. No máximo três. Se eu estou trabalhando com cultura perene, aí não. Com café, se eu estou trabalhando com citros, essas culturas perenes, aí eu tenho muito mais operações de fertilidade e operações também para fazer essa correção, uma eventual intervenção com pulverização também via foliar, com produtos para a pulverização foliar. Beleza, pessoal? Então a aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de comentar aqui abaixo. Até a nossa próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.